Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E hoje a gente vai falar sobre o atingimento dos ODS ao redor do mundo e o Brasil como líder climático. 9 em cada 10 brasileiros apoiam taxar super ricos para financiar saúde, educação e ação climática. E pesquisa comprova que banir sacolinhas plásticas reduz a poluição nos mares. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então, bora para a primeira notícia. Só 17% das metas de desenvolvimento sustentável da ONU devem ser cumpridas até 2030. O Brasil está em 54º lugar. No finalzinho do mês de junho, a Rede para o Desenvolvimento Sustentável da ONU lançou o 10º relatório do desenvolvimento sustentável. E esse relatório alertou para a estagnação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e cobrou uma ação urgente dos países. O Brasil tem um desempenho ali intermediário no ranking global. E mesmo com esse cenário crítico, o relatório mostra que o compromisso e engajamento global com os ODS permanece alto. 190 dos 193 países da ONU já participaram das revisões nacionais voluntárias, VNRs, apresentando planos de ação para o desenvolvimento sustentável. Os únicos países que não participaram são Haiti, Myanmar e Estados Unidos. Esse último, inclusive, está na última posição do Índice de Apoio ao Multilateralismo da ONU. Quando a gente olha para o ranking, pelo segundo ano consecutivo, países nórdicos lideram o índice de ODS, a Finlândia em primeiro, Suécia em segundo e Dinamarca em terceiro, ocupando essa liderança. Mas esses países também têm os seus desafios, com altos níveis de consumo, impacto ambiental global. E os países que mais avançaram no ranking nos últimos 10 anos são Nepal, Camboja, Filipinas, Bangladesh, Benin, Uzbequistão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Peru e Costa Rica. A China, que é a número 49, e a Índia, 99, também se destacam ao entrarem pela primeira vez nos grupos de 50 e 100 primeiros colocados, respectivamente. O Brasil ocupa a 54ª posição nesse ranking e mantém um desempenho intermediário entre as nações. Avançou em saúde, pobreza, saneamento e energia, mas ainda tem lacunas relevantes e desafios em segurança pública, obesidade infantil, gestão ambiental e desigualdades regionais. O Brasil é um dos poucos países que atingiu o ODS 7, que é o de energia acessível e limpa. Isso não é nenhuma novidade, a gente sabe a potência que a gente tem nas mãos quando o assunto é energia renovável e o Brasil já tem boa parte da sua produção de energia nessa frente e tem o potencial sim de ser um líder mundial quando o assunto é energia limpa. E esse relatório, ele, apesar de ser muito denso, ele traz muita informação interessante, mas eu acho que o mais legal disso tudo é que ele vem acompanhado de um dashboard, um site onde vocês conseguem navegar por países e por ODSs. Então, você consegue ver o que o Brasil já atingiu, está estagnado ou está em declínio, ou a Suécia, ou os Emirados Árabes, mas vocês também conseguem navegar por ODS. Então, em que lugares a igualdade de gênero está mais avançada? Quais está em declínio? Quais estão estagnados? E os desafios de cada um dos ODSs ao redor do mundo. Se vocês forem no meu LinkedIn, tem um post com esse mapinha e tem os links lá para acessar esse dashboard. Tá bem legal para quem gosta de dados e ainda tem uma estética maravilhosa. Antes da gente ir para a próxima, eu queria trazer aqui um microtópico, que é o seguinte: que cara que a informação climática
tem hoje? O painel internacional sobre o ambiente da informação lançou um novo relatório que trouxe o fato de a desinformação sobre a emergência climática está agravando a crise e pode estar transformando essa situação, que já é urgente, em uma catástrofe iminente. Mas o mais interessante disso tudo é que esse relatório mostra que a negação da crise climática evoluiu. E olha que interessante como ela serve à indústria do petróleo. Se antes se negava a existência do aquecimento global, hoje isso não acontece mais. O foco não está mais nesse argumento de que o aquecimento global não existe. Acho que todo mundo já entendeu, né? Mas hoje o foco está em desacreditar soluções. E aí vem um pouco do que a gente falou em alguns episódios atrás, que não tem mais nada para ser feito, não há mais soluções, é um caminho sem volta. E isso beneficia muito a indústria do petróleo e de combustíveis fósseis, né? Convenhamos. Mas enfim, queria trazer só esse microtópico aqui, que não chega a ser um tópico para a gente super aprofundar, mas que é interessante a gente ver a evolução dessa negação climática, né? Indo para nossa próxima notícia, a gente tem uma pesquisa que indica que 9 em cada 10 brasileiros apoiam taxar super ricos para financiar saúde, educação e ação climática. A fortuna dos 1% mais ricos cresce mais de 33,9 trilhões de dólares desde 2015, valor suficiente para acabar com a pobreza 22 vezes, mostra a nova análise da Oxfam. A Oxfam, que é uma aliança de ONGs que trabalha para combater a pobreza e a injustiça, realizou esse estudo que mostra que desde 1995 a riqueza privada global cresceu 8 vezes mais do que a riqueza pública. E segundo essa pesquisa de opinião global, que foi encomendada pela Oxfam e pelo Greenpeace, 9 em cada 10 brasileiros apoiam a taxação dos super ricos como forma de financiar políticas públicas essenciais, como saúde, educação e ações contra a crise climática. Uma pesquisa do Ministério da Fazenda, divulgada em junho, mostrou que a criação de um imposto de renda mínimo para os super ricos, aqueles que ganham entre 50 mil por mês, aqueles que ganham acima de 50 mil por mês ou 600 mil por ano, possibilitaria ampliar a isenção do imposto de renda à pessoa física para até 14,5% da população, beneficiando especialmente quem é mais pobre. A medida, segundo o estudo, evitaria a perda de arrecadação do Estado e ajudaria a corrigir distorções na progressividade do sistema tributário brasileiro. A alíquota iria aumentando gradualmente, chegando a 10% para quem recebe mais de 1,2 milhão por ano. Essa análise da Oxfam foi reforçada por uma carta aberta assinada por 40 ex-presidentes e primeiros ministros. O grupo inclui Gordon Brown, do Reino Unido, Ellen Clark, da Nova Zelândia, José Luís Sapareto, da Espanha, Sanna Marin, da Finlândia, e os Nobel da Paz José Ramos Horta e Oscar Arias. Essa carta alerta para uma crise iminente de desigualdade extrema, com a possibilidade de surgirem os primeiros trilionários, enquanto metade da humanidade vive na pobreza. E a gente vem falando bastante aqui sobre mudanças climáticas e aquecimento global, e junto das mudanças climáticas, a desigualdade social é considerada um dos maiores problemas do planeta Terra e da humanidade hoje. Essas são as duas grandes prioridades de resolução de problemas para a nossa vida na Terra hoje: lidar com as mudanças climáticas e a desigualdade social. E essa última matéria fala muito sobre isso, né? Indo para nossa próxima matéria, a gente tem a comprovação, segundo pesquisa, de que banir sacolinhas plásticas reduz a poluição nos mares. Nos Estados Unidos, quem vai fazer compras costuma optar por colocar os produtos em sacos de papel ou sacolinhas plásticas. Uma nova análise de dados de mutirões de limpeza no litoral dos Estados Unidos mostra que em regiões onde tem proibição ou cobrança de taxa sobre o uso dessas sacolinhas, a presença desse tipo de resíduo entre o lixo coletado caiu consideravelmente.
O estudo traz algumas evidências mais palpáveis até agora de que políticas públicas voltadas ao uso de sacolas plásticas realmente contribuem para diminuir a poluição marinha. Segundo os dados, essa redução variou entre 25% e 47%. É uma variação bem significativa. A estimativa da União Internacional para a Conservação da Natureza é que cerca de 20 milhões de toneladas de plástico sejam despejadas no meio ambiente a cada ano, o que equivale a mais de 2,4 quilos por pessoa no planeta. As sacolas plásticas hoje em dia, elas são muito comuns nos ecossistemas marinhos. Elas são difíceis de reciclar, porque elas são leves e têm uma grande área de superfície, têm mais chance de ser levadas pelo vento, escaparem do lixo comum. E só em 2024, os voluntários da campanha global International Coastal Cleanup, Limpeza Costeira Internacional, recolheram mais de 1 milhão de sacolinhas plásticas. Além delas se espalharem muito facilmente pelo meio ambiente, elas também representam um risco maior para a vida marinha. Os animais podem se enroscar nelas, sufocar e até confundir elas com alimentos, como algas-vivas, por exemplo, que são parte da dieta de muitas espécies. Um relatório recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico trouxe que a produção global de plástico dobrou entre 2000 e 2019, de 234 milhões para 460 milhões de toneladas. E a tendência é que isso continue se nada for feito, mas nem toda a regulamentação tem o mesmo efeito. Mesmo com esses avanços que a gente viu, os pesquisadores observam que proibições totais e taxas cobradas diretamente dos consumidores foram mais eficazes do que restrições parciais, que ainda permitem ali o uso de sacolas mais grossas, consideradas reutilizáveis. Também os efeitos dessa regulamentação, eles foram mais visíveis em lugares onde o volume de sacolas plásticas já era alto antes da adoção das medidas. Então o gap, o abismo foi maior, né? E os dados sugerem que a cobrança de taxas pode ser a estratégia mais eficiente para reduzir esse tipo de poluição. Apesar de os autores dizerem que ainda são necessários mais estudos para confirmar isso, mas tem aí uma hipótese de que, se mexe no bolso, tem uma eficiência maior. E essas políticas, essas regulamentações funcionam, têm os seus resultados, mas claro que elas não são uma solução definitiva para o problema do lixo plástico. E hoje a gente viu um pouco da evolução e o andamento do atingimento dos ODS ao redor do mundo. Pesquisa traz que 9 em cada 10 brasileiros apoiam taxar super ricos para financiar a saúde, educação e ação climática. E há a comprovação de que banir e regulamentar sacolinhas plásticas reduz a poluição nos mares e praias. Segue a gente no Spotify ou ativa o sininho no YouTube para acompanhar o Compacto Podcast. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.